O governador Tarcísio de Freitas reafirmou nesta quinta-feira, então, justamente aí, como dizia o Kriegner, seu apoio ao senador Flávio Bolsonaro. Vamos agora, então, com o Matheus Dias, que vai nos trazer, então, os detalhes da fala do governador. Seja bem-vindo, muito boa noite. Marcelo, boa noite para você, boa noite a quem nos acompanha. Eu vim ouvindo aqui a discussão de vocês aí no estúdio, perfeitos os comentários em relação a isso, mas o fato é que essa discussão começou ainda antes da publicação de Tarcísio de Freitas e do comentário de Cristiane Freitas. Isso porque durante a manhã toda, durante o dia, pessoas ligadas então à ala bolsonarista, pessoas ligadas à direita, começaram a republicar uma carta de Bolsonaro, um trecho no momento ali que ele indica Flávio Bolsonaro com as palavras que ele usou para indicar o filho mais velho, então, para essa corrida presidencial, para essa disputa nas eleições de outubro. Várias pessoas, então, ligadas a Bolsonaro postaram esse trecho. Então, a crítica relacionada a Tarcísio, a esposa de Tarcísio e até Michele Bolsonaro, não é só por eles terem publicado ou republicado o vídeo de Tarcísio, mas também por terem deixado de publicar a carta de Bolsonaro. Então são dois pontos que fizeram essa dor de barriga hoje entre a direita, o centro-direita ali, que geraram pelo menos comentários negativos. Durante o dia, Carlos Bolsonaro, vereador, o filho mais novo de Jair Bolsonaro também, Jair Renan, ele publicou também um trecho da carta, o influenciador Alan dos Santos, carta essa que diz as seguintes palavras, que diante de um cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, toma a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026. Entrego assim o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, a missão de resgatar o nosso Brasil. Essa foi a carta de Jair Bolsonaro no momento em que ele tenta indicar Flávio, e hoje essa carta foi republicada por várias pessoas da direita para reafirmar o compromisso, então, da direita bolsonarista com esse apoio a Flávio Bolsonaro, esse compromisso que, inclusive, tem sido pedido cada vez mais, já que de início, quando essa indicação veio, o nome Flávio Bolsonaro não foi fidelizado por todos as pessoas relevantes, seja da direita ou do centro-direita. Inclusive, Ciro Nogueira mesmo disse, presidente do Partido Progressistas, que no começo via como inviável a candidatura de Flávio Bolsonaro, hoje vê como irreversível, e isso tudo gerou, então, era um movimento ali que a direita tentava criar para fidelizar o nome de Flávio Bolsonaro, para reafirmar o nome de Flávio Bolsonaro. E durante esse meio tempo, quando eles tentavam fazer esse movimento, aí Tarcísio, que já tinha publicado um vídeo durante a semana, num discurso que ele fez para pessoas do ramo financeiro, ele estava ali discursando, fala bastante do governo federal, faz duras críticas ao PT, diz que o Brasil precisa de um novo comandante, e a esposa dele comenta, então, lança ali a frase de que o Brasil precisa de um novo CEO, e que esse CEO seria, no caso, Tarcísio de Freitas, é o que dá a entender o comentário dela. Ela usa o termo CEO justamente por quem ele estava discursando, pelo público ao qual ele estava discursando ali, pessoas do ramo financeiro, por isso ela usou o termo CEO, mas quis dizer, então, que o Brasil precisava de um novo comandante. Essa frase, então, que depois essa publicação de Tarcísio foi republicada até por Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, esposa de Jair Bolsonaro, a quem também não faz muito tempo os filhos de Bolsonaro tiveram ali um entrave, tiveram uma briga. Hoje, todo esse cenário, pela carta, pelo vídeo de Tarcísio, fez com que o governador fosse questionado sim, Marcelo, se o vídeo dele e o comentário da esposa significavam uma pré-candidatura, uma terceira via, um outro foco e não o apoio a Flávio Bolsonaro, mas ele negou. Disse que o apoio ao senador é o mesmo, que o candidato dele é Flávio Bolsonaro e que na visão dele foi apenas um desabafo, tanto dele quanto da esposa, já que o foco dele continua sendo o governo de São Paulo. Vamos ouvir. Para mim, o Flávio é um grande nome, já falei que ele é meu candidato, vai ter nosso apoio. A mensagem lá é uma mensagem de desabafo contra o PT. A gente está dizendo ali o seguinte, a gente precisa, na verdade, de um gestor que pense o Brasil, que tenha liderança para enfrentar os grandes desafios, para resolver os problemas são sérios. A gente tem uma crise fiscal que está contratada e o mais importante até do que a crise fiscal é a crise moral. A gente está vendo tudo que está acontecendo aí. Então, quando você fala que o Brasil precisa de um novo gestor, e aqui foi falado no contexto de um evento empresarial, por isso que se menciona o CEO, a gente está falando, não dá mais para o PT, porque o PT já está ultrapassado, já não está oferecendo as respostas para o Brasil. A gente precisa trocar o rumo, porque senão a gente vai perder as oportunidades. É só isso, não tem nada a ver com o jogo presidencial, e está dizendo o seguinte, PT não.
Pois é, então essa fala de Tarcísio foi na tentativa, então, de unir o centro-direita novamente e atendendo o pedido, inclusive, de Jair Bolsonaro, quando passou o recado via Flávio Bolsonaro, de que esse não é o momento de haverem discussões entre a direita e o centro-direita, e sim união contra a esquerda. Marcelo. Matheus Dias, daqui a pouco você retorna ao vivo conosco aqui nos Pingos, nos Is. E você que nos acompanha pela rede, fique agora com a sua programação local. Mas nós vamos continuar agora, portanto, então, com os Pingos nos Is agora, girando toda essa informação aqui para que a gente possa trazer ainda mais análises a respeito desta situação. E eu quero ouvir agora, então, o Diego Tavares, né, Diego? Como disse o Matheus Dias, de fato, assim, né? As pessoas só falam dessa coisa, quer dizer, ou seja, né, não tem também como brigar com a notícia, Diego? Exatamente, Marcelo. Isso revela nada mais, nada menos do que o protagonismo que tem o governador de São Paulo. Tarcísio de Freitas, ele tem feito um excelente trabalho à frente do Palácio dos Bandeirantes, tem mostrado melhora, tem entrega. Já teve um trabalho também de muitas entregas enquanto era ministro do então presidente Jair Bolsonaro. Então é normal que sua figura ganhe musculatura, que um projeto presidencial que tenha o seu nome como ponto da flecha seja um projeto com viabilidade. Isso, claro, deixa o núcleo político, deixa toda a classe política muito agitada em torno das possibilidades. Agora, eu acho que estão olhando demais para o estado de São Paulo, estão olhando muito pouco para o estado do Paraná. Nós temos o Tarcísio como um grande candidato viável, sim, mas nós temos outro de quem pouco se fala nesse contexto da necessidade de demonstração de apoio a Flávio Bolsonaro, que é Ratinho Júnior e o presidente do PSD, que é o grande padrinho político de Ratinho Júnior, que é Gilberto Kassab. Então, eu acho que lá é onde está ocorrendo hoje o maior movimento de autonomia em relação à candidatura de Flávio. Talvez a preocupação desses aliados mais próximos de Flávio Bolsonaro fosse uma composição de Flávio Bolsonaro com o Gilberto Kassab, com o Ratinho Júnior, para que também não nascesse ali a possibilidade de uma candidatura autônoma. Algo que eu acho que já é, de certa forma, também inevitável. Muitos bastidores dão conta de que já está em estágio avançado a formação de uma chapa presidencial encabeçada por Ratinho Júnior, que também é um governador muito bem avaliado. Salvo engano, o governador com a melhor avaliação no Brasil, ao lado de Ronaldo Caiado, com cerca de 85% de aprovação de seu governo no Paraná, mas alguém de quem pouco se fala como um aliado bolsonarista no campo da direita. Então, talvez a estratégia dos aliados, as pessoas mais próximas a Flávio, fosse um investimento um pouco maior na região sul do país para tentar aumentar um pouco a cartilha de aliados de Flávio Bolsonaro. Gilberto Kassab é, sem dúvida nenhuma, Ratinho Júnior é, sem dúvida nenhuma, uma aliança muito importante para que a candidatura de Flávio seja mais competitiva e tenha mais capilaridade num país de dimensões continentais como é o Brasil. E a gente vai trazer esse detalhamento aí, muito importante. O PSD, na verdade, foi o partido que mais ganhou prefeituras nas eleições municipais e tem esse recorte, a gente vai trazer daqui a pouco essa discussão da possibilidade, então, do Ratinho Júnior sair, evidentemente. Agora, Kriegner, o fato é o seguinte, né? Então nós temos esse ruído aqui na direita e o presidente Lula segue lá com a máquina administrando sem maiores problemas, então. A estratégia da esquerda continua a mesma e eles vão ali tocando o barco e mesmo fazendo as coisas até de uma forma debaixo do radar, né? A estratégia que eles têm atuado nos últimos anos também, nas últimas campanhas. É interessante a gente analisar esse cenário que nós estamos vendo, porque existe um grande potencial de que a própria direita, batendo as cabeças aí e tentando essas estratégias estapafúrdias, muitas vezes, se atrapalhe para o pleito, enfraqueça o que poderia ser o fortalecimento de um candidato único. Esse momento é o momento de dizer para o Brasil quem é Flávio Bolsonaro, perdão. É o momento de dizer para o Brasil também o porquê que ele é um candidato viável. Não é o momento de ficar levantando questionamentos ou mesmo atritos dentro da direita, né? Foi citado o nome aí do Alan dos Santos, foi citado outros nomes também,
que tem nos últimos dias destilado uma série de críticas a Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira, todos os outros, de uma forma a semear uma divisão num lugar onde não poderia haver essa divisão nesse momento. E querem caracterizar isso como denúncias, uma defesa do que é a direita pura e verdadeira, mas falta autoridade para poder dizer, olha, eu sou o defensor disso mesmo, eu consigo falar dessa maneira. Esse é o maior dano que nós vemos, viu, Matos? Porque isso aconteceu durante o governo Bolsonaro. Nós víamos pessoas do entorno do presidente, muitas vezes comunicando de uma forma equivocada, coisas que o presidente nunca mesmo disse, mas que chegavam até as outras pessoas de uma maneira distorcida, porque o entorno comunicava dessa maneira. Atritos que foram criados com o Congresso Nacional, e aqui eu não preciso lembrar dos casos mais emblemáticos, mas aconteceram, que foram criados, colocados na conta do presidente. O presidente foi punido muitas vezes por isso, sofreu ali certas represálias, até com líderes do Centrão, mas o atrito não era com o presidente, era com o entorno do presidente. Então, será que dessa vez, mais uma vez, né, nós vamos ver agora um novo tiro no pé? Um novo momento em que o entorno vai prejudicar o contexto e não vai permitir com que a figura principal, que é o candidato, mostre ou fale a sua voz? Se o candidato veio a público dizer que está tudo bem, está tudo bem. Se a segunda parte envolvida, o governador Tarcísio, veio dizer que está tudo bem, está tudo bem. E não tem mais o que cogitar a respeito disso. Essa é a minha opinião. Você sabe que a gente anda muito de táxi, né? E taxista também tem um público totalmente variado e é muito politizado, né? E a gente acaba ouvindo, você pergunta, evidentemente, de política, aquela situação inicial, que eu vou ser candidato, mas pode ser que eu não seja, e também o fato de buscar uma moderação no discurso, né? Para não repetir excessos do pai. Parece que o Flávio Bolsonaro está com o freio de mão puxado. Ele vai discursar, ele não empolga, né? Quer dizer, o taxista estava falando assim, mas será que ele vai ser candidato? Não vai? Ou seja, Mota, fica toda essa dúvida em torno mesmo e a gente observa que tem esse trabalho, claro, de outras frentes aí para cacifar, de repente, o Tarcísio de Freitas. Marcelo, a gente precisa olhar a situação do Brasil de hoje. Eu não sei o que é que essas pessoas esperavam que acontecesse. No Brasil de hoje, de uma forma geral, com raríssimas exceções, todos os políticos são reféns da situação, do contexto do país, do contexto institucional. Todos os políticos estão sujeitos a restrições que a gente nunca viu na história do Brasil. Então, eu acho que é lógico que o Flávio tem que ter mesmo um freio de mão puxado. Ele tem que ter cautela, ele tem que ter prudência. Mais uma vez, eu realmente não consigo entender as pessoas que estão preocupadas com quem compartilhou o quê, ou deu like no quê. Olha, deveria ter feito esse compartilhamento, não fez. Meus amigos, olhem a situação do país. Nunca tanta coisa dependeu do resultado dessas eleições. Eu acho que as pessoas estão procurando motivos tolos para discutir à beira do abismo. Essa é a situação. Realmente escapa a minha compreensão como é que se pode dedicar tanta energia a coisas que não têm importância nenhuma.